quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 2. Olha, eu gosto de dizer para os pais que estão aqui que criança tem linguagem em toda a época da vida. E quando ela é bebê, a linguagem dela é esse sonzinho que a gente escuta. Então, não fica com o coração preocupado, não. Faz parte da igreja, viu? Não atrapalha em nada a pregação, viu, tá? A não ser que esteja num momento fisiológico que precisa de uma intervenção, fica tranquilo. Mas, caso contrário, é membro da igreja. É família de Deus e cada um usa a linguagem que tem. Até aprender a fala é esse burburinho, ou às vezes é um berro bem dado, né? Mas isso é bonito de ver, viu? Eu acho que se tem uma coisa que a gente tem aprendido aqui nessa igreja é essa beleza, como o bebê faz parte da família, né? Ele faz parte da família, então é muito bonito perceber a presença deles no culto com a gente. Nós não vamos ler o texto agora. A gente vai ler, deixa o teu texto aberto, por favor. E a nossa meditação no capítulo 2 do livro de Lamentações é sobre o tema Um Clamor diante do Senhor. Vocês viram que o nosso louvor hoje foi todo falando de estar diante de Deus. E eu quero começar fazendo algumas perguntas aqui para você e para mim. Qual é o objetivo dessas perguntas? É fazer a gente olhar para dentro. É fazer a gente olhar para o nosso coração. É fazer a gente permitir que Deus traga luz para dentro de você e traga luz para dentro de mim, a fim de que a gente possa olhar onde o Espírito de Deus quer trazer edificação, consolo, fortalecimento da tua fé. Então, eu pergunto a você e a mim, junto, de que maneira o sofrimento afeta você? Quando Deus te coloca numa situação de sofrimento, como você reage? Quando Deus te coloca soberanamente numa situação, uma perspectiva maior, como a gente viveu desde 2020, o mundo praticamente em pandemia, mas também aquelas situações específicas da tua vida. Sabe aquela luta que você não acometeu ninguém, mas Deus mandou lá no seu endereço, chegou para você e falou: ei, só para mim essa luta? Ou talvez essa luta no contexto da pandemia e as coisas que vieram. Como isso te afetou e como isso te afeta? Toda vez que você passa por uma prova, toda vez que você passa por uma luta, por um sofrimento, e você sabe que Deus te colocou nele, como que você age e como que você reage? Essa ação e essa reação, irmãos, ela é uma reação até com a fé. Como que a tua fé fica? Você já parou para pensar? No momento do sofrimento, talvez tenha uma coisa que a gente sempre procura um irmão para falar, ou pastor, é dizer: pastor, eu estou sofrendo, a minha fé, 3 pontinhos, está bombando de fortalecida, ou ela não está bem. Então eu queria que você pensasse, afunila esse olhar para dentro de você. Quando você passa pelo sofrimento, como você age, como você reage? Você age querendo esquecer do sofrimento. Eu vou para o bolo de chocolate, que é uma benção, aquele momento de prazer. Ou um brigadeiro do Railson, não cura o sofrimento, mas que dá um alívio no momento, é muito bom. Mas a gente sabe que depois a gente precisa encarar. Chega um momento que eles dizem: bom, não adianta eu ficar comendo... momento plim-plim, né, Railson? É o momento que a gente tem que olhar a situação que Deus colocou diante de nós. Como nosso Salvador, Jesus olhou para a cruz. Ele olhou o caminho que estava proposto e o que é que ele fez? Ele foi alegremente, sofreu. O nome é sofrimento. Então ele chorou, ele sentiu dor, ele derramou lágrimas, né? Derramou suor de sofrimento. Ele reagiu física, emocional, psicologicamente àquele sofrimento, mas teve que enfrentá-lo. Agora, como é que tem ficado a sua fé no sofrimento, a minha fé no sofrimento? Ela tem saída fortalecida neste exato momento, hoje. Nessa fase da tua vida em ministério, da minha vida em ministério, na vida cristã, como está a sua fé? Ela está bem? Ela está edificada? Ela está fortalecida no Senhor? Ela está frágil? Ela está
Não estou falando em termos de proporção, se ela está grande ou pequena, porque ainda que seja muito pequena, Jesus disse, olha, é pequena como um grão, está valendo. Ele aceita. E é o suficiente para que ele faça o que ele tem que fazer. A questão não é essa. Ainda que seja pequena como um grão, ela está firmada, ela está edificada, ou você diz, olha, eu não estou conseguindo reagir ao sofrimento com a fé. Eu estou reagindo ao sofrimento com outras coisas. Eu estou reagindo ao sofrimento com esquecimento, com fuga. Eu estou reagindo ao sofrimento com busca por prazeres desordenados. Mas com a fé eu não estou reagindo. A minha fé não está me levando para o fronte. Eu não estou conseguindo encontrar esse caminho. Eu não consigo achar o caminho da cruz, como a gente cantou lá. Eu quero firme estar o meu coração, firme nas promessas. Eu estou chorando, mas eu estou firme nas promessas. Ou você diz, olha, essa experiência está pautando um caminho e eu vejo a cruz de Jesus e é para lá que eu tenho corrido e é lá que eu tenho encontrado vida. É diante de Deus que eu tenho encontrado vida. Como a fé ensina, a tua fé tem te ensinado a reagir no sofrimento com uma outra perspectiva que não seja a fuga, a anulação, fingir que não está acontecendo, ou com a busca de prazeres desordenados à parte de Deus e não encontrando sentido na vida e vida aos pés da cruz de Jesus? Irmãos, nessa manhã eu queria que a gente tirasse as sandálias dos nossos pés do coração, como fez Moisés, e Deus exigiu isso para ele. Tira as sandálias dos seus pés e fica vulnerável a essa chama que estava ardendo naquela sarça. Estou pensando em Êxodo 3. Fica com essa chama, fica vulnerável, e que a gente tire as sandálias dos nossos pés para que a gente possa sair daqui avivado pela palavra do Senhor. Na semana passada, a gente viu na palavra de Deus, no capítulo 1 de Lamentações, que se você tem condições de lamentar e orar e lamentando, é porque você ainda está vivo. Talvez você diga, pastor, tudo que eu queria era o louvorzão. Eu lembro, há uns 2 anos atrás, antes da pandemia, eu fui pregar num acampamento de adolescentes. Fazia tempo que eu não ia. E aí, era de uma igreja que chamava Avivamento Bíblico. Então, imagina um acampamento de adolescentes, de carnaval, de avivamento bíblico. Então, chegou o momento do louvor, que eles apagaram as luzes, e não tem problema com isso aí, não. Mas a galera começou a tirar o pé do chão, e aí eles iam no bando, assim, sabe? De bando, no meio do culto. Eu falei, eles vão chegar em mim, vão fazer eu sair do bando, pulando, meio que torcida animada, alguma coisa assim. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Né? Se eles vierem, aí eles estavam chegando, eu falei, eu estou entregue, Deus, eu estou aqui feliz, estou amém, mas eu não estou na pegada de sair. Vamos celebrar e vamos lá, junta os braços aí, vamos sair pulando. E não era nada de êxtase, não. Era uma alegria mesmo. Vamos curtir esse momento, nós estamos com a família de Deus na presença dele e está valendo, né? Aí a minha estratégia foi dobrar o joelho. Falei, a galera tá vindo, opa, eu estou te adorando aqui. Falei, beleza, Deus, tá uma bênção, eu estou quebrantado e uma bênção. É assim que eu prefiro, irmãos, de joelho dobrado, vocês vão na celebração aí. Irmãos, independentemente disso, como a gente gosta de ficar diante de Deus, né? Há momentos em que a gente não vai pular. Se você é dos que pula, há momentos que você não vai pular e você vai dizer, meu Deus, eu não pulo mais como antigamente. Sei lá, se você na adolescência fazia muito isso. E há momentos que tranquilo. Umas semanas atrás eu estava no louvor, numa batidinha mais animada, dava uma vontade, opa, essa música, lembra do Este é o Dia que o Senhor fez? A gente não cantou aqui, a gente fazia até umas coreografias, beleza. A questão não é essa, a questão é que a gente precisa transitar do louvor para o lamento, ou lamentar diante do Senhor como uma atitude de adoração. Porque há momentos em que Deus vai te colocar em circunstâncias e que a única maneira que a gente vai se dirigir a Ele, naquele momento, com honra e louvor, é dizer, Deus, eu vim lamentar. E na semana passada, a gente viu que às vezes nesses momentos a gente pensa, nossa, eu estou no pior momento e minha fé está muito fraca. E a palavra de Deus mostrou que não. Se você lamenta é porque tem vida. O morto não lamenta, o morto não vai diante de Deus dizendo, Senhor, eu vim aqui. Aquele que lamenta está dizendo, Deus existe. E Ele ainda está me dando fôlego de vida. Eu estou vendo Jerusalém, era o caso do poeta aqui, Jerusalém está destruída, não há vida, a atmosfera é de morte, é de ruínas, uma coisa que já foi vivificada por Deus, que teve a presença ambulante
literalmente, ambulante de Deus no lugar, irradiando do templo para a cidade e sendo luz para as nações vizinhas, agora, pum, foi-se a glória de Deus nesse lugar. Gente, essa expressão, foi-se a glória de Deus, ela é forte demais. E você olhar isso e dizer, uau, eu vou continuar olhando um lugar em que a glória de Deus não está mais lá, e Deus me deu vida para ver isso. Poxa, bom seria ter morrido. Mas eu estou vivo para ver isso. Há momentos em que Deus vai permitir que você veja essas ruínas. Mas se você está vendo, é porque Deus te deu vida. E Ele é é aquele que faz a manutenção. Me ajuda, gente? Mantenedor, obrigado. O mantenedor da vida. Ele é o mantenedor da vida. Você está vivendo porque Ele é poder. E nem se orgulhar desse lamento a gente pode, porque o Senhor tem nos permitido viver. Hoje, irmãos, a gente vai o mês inteiro pensar, todo sermão falando desse lamento. Mas preste bastante atenção, Deus quer ensinar para você e para mim hoje, que lamentar também significa falar de Deus para Deus e falar dele para ele, como ele agiu. Deus, olha, eu quero falar para o Senhor fez isso, isso, isso e isso e isso. E não é, o Senhor abriu o mar, disse haja luz e houve luz. Olhou a terra e não viu o justo sequer e mandou seu Filho Santo para morrer pelo pecador. Não são os grandes feitos do Senhor, são ações que a gente olha como Abacuque, a gente viu na palavra dele ou na pena dele. O Senhor fez isso. O Senhor, não estou acreditando, eu vim falar para o Senhor que o Senhor tirou vida, que o Senhor deixou destruição bater a minha porta, que o Senhor me pôs na escassez, que o Senhor me permitiu passar, ver, sentir, sofrer o dia mal. Lamentar não é dizer não a Deus nessas situações, é dizer... O Senhor está vivinho, presente, cheio de poder, poderia impedir todas essas situações e não impediu e me colocou diante delas. Vim falar. E se lamentar. É falar de Deus para Deus. O que ele fez? Como ele agiu? A gente vai ver que lamentar é isso. O poeta vai fazer isso. Lamentar, a gente vai ver que nessa esteira significa... expressar as reações diante de Deus, as reações que você está tendo no sofrimento. É chegar diante de Deus e não necessariamente pedir, Deus, tira logo. Chegar diante dele e dizer, eu vim dizer para o Senhor que o Senhor fez e a minha fé fraquejou. O Senhor fez e eu caí, por exemplo. Ou o Senhor fez e eu não estou te entendendo. E o Senhor fez e às vezes você fica desesperado com você mesmo, né? Eu estou por um fio. Ou então alguém que você, Senhor, como é que o Senhor... É só notícia ruim que chega na vida do Jó. Pô, eu amo, ele é meu irmão, meu amigo, e o Senhor não vai fazer nada. Para, Deus. Eu estou lamentando a vida dele. Chega, não pesa mais a tua mão, não. A fé dele não vai aguentar mais prova, não vai aguentar mais sofrimento assim. E, por fim, a gente vai ver que nesse contexto todo, ele fala de Deus para Deus, como Deus agiu. Ele também quer expressar como ele está reagindo ao sofrimento, se está reagindo com fé, sem fé, se a fé está crescendo ou está caindo. Mas, e por fim, ele quer dizer, novamente, eu tenho vida, o Senhor está me dando vida, e eu vim continuar clamando ao Senhor. Venha a mim, diante do Senhor. Irmãos, eu preciso aprender isso aqui. Deus quer equipar a nossa fé com essa situação. Porque se não for este o caminho, quando você estiver no sofrimento, a gente vai fazer o quê? Não a Deus e a gente murmura. Quem estava lá no Vale da Bênção na última reunião que a gente teve, a primeira deste ano, o professor Marcos Almeida, citando o Dr. Shedd, disse o quê? Não está na Bíblia, mas a gente pode citar aqui, não como Bíblia. Ele disse, olha, quem murmura está, como era mesmo? Está o quê? Fazendo oração para o diabo. O Dr. Shedd disse isso, ele reproduzia, a gente precisa colocar isso sob avaliação. Mas, independentemente dessa frase, a gente pode olhar para o povo no deserto. Tinha o poder de Deus manifesto, dia após dia. E eles não se contentavam em Deus. Aquilo não escoava para o fortalecimento da fé. Uma geração se perdeu, com exceção de Josué e Calebe.
Então, irmãos, do versículo 1 até o versículo 10, a gente vai ver qual é o sofrimento. A gente vai ver o poeta chegar diante de Deus e falar de Deus para Deus, como ele agiu. E a gente vai ver como é que Deus agiu. Vá para o texto comigo, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Olha, muita atenção e fica aqui, não vagueia com a sua cabeça, não. E se você está no aplicativo, põe no avião, para você não ser tentado a ir para outras coisas. É só para ficar na Bíblia. Como 2:1. Lamentações. Como o Senhor, na sua ira, cobriu de nuvens a filha de Sião. Precipitou do céu a terra e a glória de Israel, e no dia da sua ira, não se lembrou do estrado dos seus pés. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó e não teve piedade no seu furor. Derrubou as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo. Consumiu Jacó como labareda de fogo, que devora tudo ao seu redor. Entesou o seu arco como se fosse um inimigo. Firmou a sua mão direita como se fosse um adversário. Destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. O Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel, devorou todos os seus palácios, destruiu suas fortalezas e multiplicou a filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor, em Sião, entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor como se fosse dia de festa. O Senhor resolveu destruir a muralha da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer a muralha e as paredes juntas enfraqueceram. Os seus portões caíram por terra, ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde já não vigora a lei, ou os seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão em silêncio, lançam pó sobre a cabeça, vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Olha só, a palavra que Deus se irou e ele está na ira, aparece aí várias vezes. Ele está no versículo 1, na sua ira. Depois, no mesmo versículo 1, no dia da sua ira. Depois, no versículo 3, no furor da sua ira. Depois, no versículo 6, na indignação da sua ira. E aí vai a ira de Deus, está permeando esses versículos que a gente leu. E com essa ira, o que ele fez? Ele devorou, derrubou, retirou, entesou, destruiu, se tornou como um inimigo, demoliu, destruiu de novo, rejeitou, entregou, resolveu destruir, e tantas coisas que Deus fez, e o poeta está chegando diante de Deus, e eu vim aqui diante do Senhor falar que o Senhor está muito irado, e na sua ira o Senhor destruiu o seu povo, destruiu a cidade. E o Senhor permitiu que o inimigo viesse aqui, e eu quero falar isso para o Senhor. E ele vai falar da ira de Deus para Deus. Ele vai falar da ira de Deus para Deus, e aí a gente precisa pensar, irmãos, por que ele quer falar da ira de Deus para Deus? A ira do Senhor significa o que nessa situação? Significa que Deus, ainda bem, a gente vai ver no final, ainda bem que ele se irou. Deus está preocupado com a situação. Deus, quando ira, não está em pecado. Deus, quando ira, ele não está errado. Deus, quando ira, ele não está sendo injusto. Ele está preocupado com uma situação específica. O que ele está vendo nessa situação? Ele é santo. A palavra santo significa que ele não vai errar. Não há sombra de mudança nele. Ele não vai ter uma palavra e ação que expresse 1 milímetro de possibilidade de erro. Deus não erra.
Então, quando ele, santo, olha uma situação específica do lado de cá, da nossa vida, do mundo local até global da sua vida, como foi a situação do povo dele nesse momento da destruição de Jerusalém, da invasão, ele olhou para aquela situação e ele sabe o que é melhor para ela. Ele sabe o que é certo para aquela situação. A ira de Deus é quando ele olhou para a situação e diz: não está acontecendo nessa situação o que tinha que acontecer. Não está sendo executado, não está sendo observado, ela não está sendo levada a sério como eu disse que ela deveria ser levada. E aí, a reação dele, quando ele vê uma coisa, ela está saindo do objetivo, da razão de ser dela, qual é a reação dele? Um Deus santo que não pode errar. Quando ele vê esse erro, ele se ira. A ira é um parâmetro. A Deus está irado, tem alguma coisa fora do lugar. Deus está irado, tem alguma coisa em alguma situação que não está de acordo com a vontade dele. O problema não é Deus irado, o problema é a situação que não está de acordo com a vontade dele. Agora, um parênteses, irmãos. O que a gente leu na abertura desse culto hoje? Salmo 30, versículo 5. A sua ira dura a vida inteira. A sua ira dura um momento. Mas o seu favor é para sempre. A gente não pode se esquecer disso. Não é para a gente sair daqui, socorro, Deus vai me matar, porque Ele é um Deus, Ele é santo. Ele é santo e o poeta está chegando, eu fico salmista, mas é um salmista. Ele está cantando para Deus, está em poesia diante de Deus, dizendo: eu estou com a sua ira escancarada diante de mim. Ela está gritando e a situação está clara, errada. Entendi. Eu não estou aqui, ó Deus irado, santo, louvado seja o teu nome. Eu estou entendendo a situação a partir da tua ira. Tua ira está mostrando onde é que está o erro. Tua ira está mostrando onde está o pecado. Tua ira está mostrando tua reação natural de um Deus santo diante de algo que está fugindo o alvo para aquela situação foi de ira. Agora a gente sabe, à luz da Bíblia, que Deus é amor. E Ele equilibra perfeitamente o amor com a sua ira e com a sua misericórdia. Como Ele faz isso, sem desajustar as coisas, é a beleza do ser divino. E sua ira dura só um momento. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como a gente viu. Deus é amor. Mas, irmãos, esse Deus que é amor e equilibra esse amor com justiça e misericórdia, Ele não é, preste bastante atenção nisso, Ele não é um Deus passivo diante de situações que feriram ou fugiram o alvo que Ele tinha determinado ou que Ele estabeleceu para estes alvos. Ele não é um Deus passivo. Muito pelo contrário, por ser Deus soberano sobre todas as coisas, Ele age para o bem daqueles que são dele, mesmo na sua ira. Na sua ira, como a gente viu em Abacuque, Ele se lembra da misericórdia. Na sua ira, Ele se lembra da sua misericórdia e graça e amorosamente, em amor, como enfatizando mais, Ele restabelece o crente. Para quê? Naquela situação de ira, para purificá-lo, para o bem dele. O poeta está ali diante de Deus e ele entendeu isso. Deus, eu vim lamentar e falar de Deus para Deus, o Senhor está muito irado, e pela tua reação natural de santidade, eu entendi que a situação de Jerusalém estava fora do prumo. E o Senhor agiu naturalmente, mas nessa sua ira não é para punir. É porque o seu povo continua sendo teu. E porque é teu, o Senhor quer restabelecer esse povo, começando esse restabelecimento aonde? Purificando o coração. Aí ele sai desse lamento, tendo uma aula aos pés do Senhor. Aí talvez você diga: obrigado, pastor, Deus te abençoe. Se eu quiser entender isso, eu vou lá fazer um curso de teologia,
ou vou fazer CFB, Centro de Formação Bíblica, Igreja Batista, Fonte de Sicar, matrículas abertas, para entender mais sobre Deus, mas eu não quero entender isso na prática. Mas, irmãos, a gente precisa entender que a fé cristã é bíblica, ela precisa ser entendida objetivamente, cognitivamente, para que ela seja vivida e ela reforme o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, esta pregação aqui, o sentido dela qual é? É esse conhecimento da Bíblia, apesar da limitação de quem fala, é o que é revelado da palavra ser usado pelo Espírito Santo para trazer crescimento no nosso relacionamento com Deus. A gente tem que sair de casa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque eu vou conhecer um pouco mais dele, eu vou me entender mais a partir desse conhecimento, e este conhecimento da palavra vai deixar o meu relacionamento com Deus mais forte, mais íntimo, mais fortalecido, mais edificado. Vou crescer na graça, no entendimento de Deus, inclusive tanto quanto numa situação de bonança, mas também no contexto do sofrimento. Lamentar é falar de Deus para Deus, mas não no sentido, vim aqui, derramo a minha queixa, se vira. Falei do Senhor, entendi o Senhor, vi o teu caráter santo nessa situação, um caráter santo manifesto numa reação de ira por causa do pecado do povo, mas entendi que a tua reação é segurança. Que bom que o Senhor não olhou o erro e disse, faz o que quer. Não, está errado e eu vou trazer para o prumo. Agora, esse processo do ajuste, você vai fazer parte. Eu vou fazer, mas você vai fazer parte. Porque eu estou bravo, irado, vou castigar, expor a vergonha? De jeito nenhum. Porque eu fiz uma ferida e eu mesmo vou curar. Eu fiz uma ferida e eu mesmo vou curar. A ferida foi para os teus pecados, você está caído. São expressões dos profetas no Antigo Testamento. Israel, volta, pelos teus pecados vocês estão caídos. Você tem palavras de arrependimento com vocês. Converta-se ao Senhor. A mensagem é a esperança. Agora, Deus faz parte, Deus nos quer cooperando ou percebendo todo o processo da restauração e entender a santidade dele diante do nosso pecado é fundamental. É por isso, irmãos, que quando a gente chega diante de Deus com o pecado, a gente treme. Ele é gracioso para acolher a confissão, mas a santidade dele nos dá nojo do que a gente encontra dentro de nós mesmos. A gente fala, não quero mais ser isso. Toca-me. Pô, muda isso aqui, perdoa meu pecado, arranca essa iniquidade. Eu não quero chegar a ser um transgressor e dizer não a Deus. Eu quero me amoldar à tua santidade. E hoje a gente sabe que o caminho para isso é o Filho, pelo Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, isso é lindo demais. Olha, se você tem queixas, vá a Deus. Mas não vai com as respostas prontas, vai falar de Deus biblicamente no teu lamento. Olha, Deus, eu vim falar para o Senhor. Tum, 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 tum. Mas eu quero falar para enxergar essa situação à luz do teu olhar, da tua vontade. Você vai sair daí enriquecido. Talvez você volte de diante do Senhor. Não estou falando que isso é um momento de oração, pode ser. Mas talvez seja um processo da tua vida em que você fica aos pés do Senhor o tempo todo, mas há uma experiência e um legado que Deus vai te dar, porque é desejo dele dizer, você vai aprender mais sobre mim. Vem aqui, se lamenta. E você vai aprender mais sobre mim. Quem ama Deus, quem quer relacionamento com Deus, corre. Olha, eu estou no lamento, mas uma coisa eu sei que eu preciso mais do que tudo, do que o alívio do sofrimento, da dor que eu estou passando, é conhecer Deus. E eu quero um relacionamento mais profundo com Ele. Como o profeta reagiu diante da ira de Deus? Como o sofrimento atingiu ele? Ele desviou, ele abandonou, ele esfriou, ele perdeu. Agora eu vou fazer o mínimo. Pode ser, não tem problema não. A gente está lá do versículo 11 até o versículo 17. Vamos lá no texto. Com lágrimas se consumiram os meus olhos. Ele já está dizendo, eu chorei. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, a minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia por causa da calamidade da filha do meu povo, porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade.
Perguntam às suas mães: o que temos para comer e beber? Ao mesmo tempo em que desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade quando dão o último suspiro nos braços da sua mãe. O que posso lhe dizer? A quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, ó virgem filha de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar, quem poderá curá-la? As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que levaram ao cativeiro. Todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam, balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Perguntam, é esta cidade que chamavam de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? Lembra do que a gente canta? A alegria grande é o Senhor, na cidade do nosso... A alegria de toda a terra? Pois é, a alegria de toda a terra virou isso aqui. Todos os seus inimigos abrem a boca contra você, vaiam, rangem os dentes e dizem: nós acabamos com ela, certamente este é o dia que esperávamos, conseguimos, esse dia chegou. O Senhor fez o que tinha em vista, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade, derrubou sem dó nem piedade e deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você e exaltou o poder dos seus adversários. Ele está falando da reação dele no sofrimento. E a primeira coisa que ele fala aqui é, ó Deus, a primeira coisa que eu estou vendo na reação é a reação do povo. Eu estou vendo mulheres e crianças desmaiando. Poxa vida! Tem a dó, está doendo aqui. Ver gente sofrer. Tem criança, as mulheres olham, o que eu vou dar para o meu filho comer? Será que a gente vai ter que se matar entre nós e dar aqui... beira situação de guerra e canibalismo. Não tem o que dar, dá o corpo. Pega uma parte do corpo e dá, pelo menos esse alimento não fica. Está mais em outros versículos. Ele diz, pô, Deus, é horrível ver isso, eu choro. E um choro doído na alma, não é meu, mas é da galera. Eu vivo em sociedade, a dor do outro toca a minha vida. Então a primeira coisa que ele sente ali é um choro. E aí o que ele faz? Versículo 11 ao 13. Eu quero confortar o povo, Deus. Olha, já que a sua mão pesou, mas eu quero confortar. Então, assim, as lágrimas consomem os meus olhos, a minha alma se agita, o meu coração se derramou, mas eu vou ser solidário e honesto. Isso é recíproco. Ele está sendo recíproco com a dor do outro. E aí ele vai e começa... Bom, o que eu posso fazer? Eu vou explicar para a galera, pelo menos eles entendem por que eles estão nessa situação. Quem sabe o entendimento é um caminho do retorno, do arrependimento. E aí ele vê... Quando ele vai começar a explicar para o povo, homem que é, como eu e você, ele fica irado. Peraí. Olha, eu estou com pena, não é pena, né? Eu não sou melhor que você, mas está doendo a dor de vocês. Agora... Eu estou pensando junto com vocês, o que vocês fizeram, vai tomar banho, Deus podia ter pesado mais. Não, peraí. Aí a lágrima vira indignação. Aí ele começa a descrever, olha, ele fica indignado porque o povo consentiu com visões vazias e enganosas. Está lá, a gente leu. O povo não levou em consideração a voz de Deus, que Deus estava falando pelos profetas. Está lá em Jeremias 5,31. Olha aqui que eu vou ler para vocês. Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam, de mãos dadas com eles. Sistema sacerdotal e profético corrompido em Jerusalém. Jeremias está falando isso. Denunciando isso. E é o que o meu povo deseja. Corrupção sacerdotal na adoração e corrupção na pregação. Fala o que a gente quer ouvir. E é o que o povo quer. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Chegou. Estava lá, Jeremias 5,31. E agora ele está dizendo, eu estou aqui chorando a dor de vocês e estou pensando por que vocês estão nessa situação e me deparei com esse abandono da adoração, esse abandono da palavra. Duas coisas essenciais corrompidas. Não é que parou de acontecer, acontecia da maneira desordenada, fora da razão de ser.
E aí o que ele faz diante disso? Ele chega para o povo, e agora eu vou caminhar para o fim, eu vou pedir para você ficar aqui, mais uma vez. Ele chega para o povo e faz o quê? Versículo 18, que a gente não leu. O coração do povo clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro de dia e de noite. Não descanse, que a menina dos seus olhos não pare de chorar. Que coisa linda. Ele está indignado porque viu o pecado do povo, mas aí ele chega para o povo e diz, vamos ter uma nova reação nessa situação, gente. Eu clamo a vocês, eu peço uma nova reação. Chore diante do Senhor. Dirija a Ele o seu pranto. Não senta na rua e fica olhando a banda passar. Vá diante dele e chore sua dor. Esta é uma reação de lamento que adora a Deus. Chega para ele e diz, me leva ao caminho, nosso caso já a revelação completa, Deus me ajuda a chegar aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, para achar a graça, misericórdia diante do Senhor e vida aos teus pés. Está dizendo, olha, eu não quero ficar na reação da indignação, povo pecador, teu pecado me irrita. Também não quero ficar no choro, sozinho. O povo errou, ponto. Deus é santo, ponto. Agora, pecador, vai chorar diante dele. E clame a ele, me ajuda. Que reação bonita, né, irmãos? Talvez você olhe lá a arte no YouTube ou nas mídias sociais e colocar um clamor diante de Deus. Eu queria que você pensasse o peso dessa expressão, diante de Deus. Porque se não é diante de Deus, é diante de você, dos outros, são nas plataformas. Outros ouvidos e olhares estão aí colhendo coisas que cabe a Deus trazer contentamento e plenitude. E aí, por fim, em terceiro lugar, como é que vem a esperança nesse sofrimento? O nosso tema é ouse ter esperança. Versículo 19 ao 22. Levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias, derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a Ele as mãos pela vida de seus filhinhos, que desfalece de fome nas esquinas de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem trataste assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas? E as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Fizeste matança sem dó nem piedade. Convocaste de toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficasse com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. Como é que vem a esperança, irmãos? Eu vou voltar no versículo 13. Em outra versão diz, está lá, quem pode te curar? Última frase ali. Quem poderá curá-la? Ou quem pode te curar? A oração, irmãos, é voltar-se para Deus como a única fonte de libertação no sofrimento. É a oração, é chegar diante de Deus e dizer, Deus, aqui estou. Agora, olha, note a situação. Versículo 15, não fecha a tua Bíblia, não. Todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas. É essa situação, o inimigo, irmãos, quem é inimigo de crente da igreja? É o diabo e seu exército, zombam batendo palmas. Lembra o que Paulo falou? Ele vem me dar um tapa na cara, vem me esbofetear na cara. Pode ser que no teu sofrimento, e o diabo é sujo, porque ele se aproveita do nosso sofrimento na cruz para fazer o quê? Escárnio. A palavra escárnio é forte. Fez isso com Jesus, escárnio. Zomba da santidade de Deus no nosso sofrimento. Zomba da santidade de Deus. Bate palma da ira de Deus. Ele se aproveita. De um lado é essa situação. Deus está irado. É santo, a gente é pecador. E o diabo bate palma.
esbofeteando a nossa cara. Mas a esperança vem diante do Senhor. Olha o versículo 19. Levante-se, clame de noite. No princípio das vigílias, derrame como água o coração diante do Senhor. O diabo bate palma, mas Deus fala, derrama teu coração diante de mim. Que coisa linda. Ele bate palma, mas o coração está derramado diante do Senhor. A palavra aqui é libação, palavra técnica no Antigo Testamento para dizer, é derramar o que tem que ser derramado. É verter, é virar e deixar escorrer, é pegar esse copo aqui e não é para ficar aqui, ó, não é para ficar aqui. Até uma benção a ilustração que veio aqui sem eu ter planejado. Não é para sair assim, não é para a gente ir embora desse jeito, é para verter. É aí que está a esperança. Deus, eu vim derramar. Eu, diante do Senhor, eu vim me derramar. É libação. Eu não estou pedindo, olha, Satanás está vencido e derrotado pela obra de Cristo na cruz. Ele bate palma. Mas eu corro para o altar e derramo o meu coração diante do Senhor. Errei, caí, pelos meus pecados eu estou caído, o inimigo se levanta de mim, mas eu vou derramar o meu coração diante do Senhor. Isso é lamentação, irmãos. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa viver diante de Deus. Deus chama o povo para derramar o coração como libação, derramar algo que precisa ser derramado. Agora, é possível a gente ir diante dele e não derramar o coração e sair da igreja hoje ou diante de Deus no sofrimento cheio, coisa que precisava ser derramada? É possível. Oséias 7,14, está lá. Vou ler aqui para vocês. O povo não clama a mim com o coração. Clama, mas o coração não derrama. É horrível. É prática religiosa, mas o coração não está ali em libação. Aí, irmãos, é vida sepultada. Eu sei que Deus existe, Ele é santo, sei dos meus pecados e vou tocando a vida. Não basta estar aqui hoje, orar, cantar, me derramar e não derramar. Cristiano, o que é derramar o coração? É dar um chilique, é juntar a galera, ou é fazer igual você na estratégia, dobrar o joelho e... O que é? Irmãos, não é expressão externa, necessariamente ou em primeiro lugar. E tampouco não é a primeira reação emocional. Pode acontecer, e se acontecer, não retenha, porque a emoção que flui da verdade é uma bênção para a nossa vida. Mas também não se cobra. Eu não sou uma pessoa emotiva, meu Deus, então o Espírito não... Não, irmãos, não. É simples. Sentindo ou não sentindo, é a obediência simples. Deus mandou derramar o coração. Um recurso que você tem é falar. Um recurso que você tem não consegue falar? É gemer. Um recurso que você tem é o de Ana. Querendo filhos, zombada pela outra. Lembra lá no texto de Samuel? Ela, mexia a boca. Balbuciava, é isso? Balbuciava. Está derramando o coração diante de Deus. O que é que está dentro de você que precisa ser derramado? O que é que está dentro de mim que precisa ser derramado? É diante dele. Nós corremos o risco de fazer isso diante das pessoas, à parte, sem antes, ou nunca fazermos isso diante de Deus. Nós podemos hoje decidir se nós vamos ter um coração derramado, ou a gente vai clamar e o nosso coração não vai derramar o nosso coração, e a gente vai ficar olhando as palmas dos inimigos. Deus está aqui. E não há uma crise, no momento da crise, não há outra coisa a ser feita a não ser se dirigir a Deus e pedir a Ele. Não é hora, irmãos, no momento da crise, do sofrimento, de dizer os nossos feitos anteriores. Jerusalém não podia chegar diante de... Então, Deus, eu já fui a luz das nações. Eu já fui a cidade do nosso Deus. Como a gente canta, né? Grande é o Senhor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A glória, o passado ficou para lá. Não, eu estou vivendo da glória do passado. Não. Hoje eu estou em ruínas. Não tem nada que eu vou usar em meu favor. Não quero, não tenho o que eu fiz. Não
tem conquista, não tem coisa minha. Não, não, não. Não é hora de você recorrer aos feitos anteriores, para com isso. Ah, mas eu já fui, e Deus deve levar isso em consideração. Ele não leva em consideração nem as coisas boas e nem as ruins. Ele leva em consideração, sabe o quê? O filho dele entregando a vida por você lá na cruz, e ele dizendo, está consumado, eu fiz o que ninguém ia fazer. E Deus aspirou aquilo como algo agradável e disse, está valendo. Eu vou olhar agora para todo pecador e dizer, só o meu filho estando aí, é o que eu quero. Então é hora, irmãos, da gente se apropriar do caminho da cruz. É hora da gente se voltar a Deus, um Deus irado, mas que ela dura só um momento, porque Ele é amor. E se Ele se irou, é porque isso faz parte de um plano pedagógico de amor, de trazer e restabelecer aquele que saiu. E Ele sabe fazer isso. Vamos ao Senhor? Ele veio a nós. Mas nós podemos ir a Ele, porque Ele veio a nós. Nós podemos ir diante dEle e derramar o coração. Hoje é ceia. A ceia, irmãos, ela pede um autoexame. Não é privativo da ceia, mas é para a gente participar da ceia do Senhor conscientes de que o nosso coração precisa ser derramado. O que é que você precisa derramar no altar do Senhor nesta manhã? Estou pensando na linguagem do templo lá no Antigo Testamento, naquele momento de sacrifício. O que é que está no meu coração e no seu coração que nós precisamos derramar diante do Senhor? Talvez você esteja, Deus, me causa pecado, medo, pavor, ver o inimigo bater palmas. Ao mesmo tempo, desperta vulnerabilidades para eu reagir ao pecado com pecado. Mas eu quero oferecer libação. No som das palmas da afronta, eu quero oferecer libação. Eu quero derramar meu coração diante de Deus. O altar, irmãos, não é lá em Jerusalém. O altar também não é em qualquer outro lugar. O altar, nós somos o templo. O altar não é aqui à frente. E não tem problema nenhum você sair daí e vir orar aqui. Mas a gente não tem estrutura física para isso. Mas aí onde você está e aqui onde eu estou, vamos derramar o nosso coração. Não vamos reter. É aí que vem a esperança. Ouse ter esperança. Derrame seu coração como libação. Se você nunca fez isso, olha, eu estou rodando com Deus há muito tempo, mas até hoje eu não fiz isso. Peça essa experiência ao Senhor. Senhor, me dá a experiência de sair daqui. Hoje, Deus, tocado porque eu derramei meu coração diante do Senhor, num contexto dificílimo da minha vida. Isso é lamentar. Que a palavra de Deus, ela reforma o nosso coração. Feche os seus olhos, do jeito que você desejar. Nós estamos diante do Senhor e esse momento é santo e muito importante para a nossa vida. E Deus está aqui para nos encher dele, para nos abençoar, e nós vamos clamar ao Senhor por isso. Ó Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de nos derramarmos diante do Senhor. É muito bom. Diante de quem estamos? Vimos isso semanas atrás. Espera aí. Diante de quem nós estamos? É diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Santo, que sabe o que faz e o que é melhor para nós, que não erra no agir, que não erra no proceder, que não tem uma palavra falha. É diante desse Deus maravilhoso que nós nos prostramos nessa manhã para dizer a Ti, Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Há momentos no sofrimento, Senhor Deus, em que a gente peca mais. Há momentos no sofrimento em que a gente esquece a santidade do Senhor. Há momentos no sofrimento em que a gente reage com fuga. A gente reage, Senhor Deus, com orgulho. A gente reage, Senhor Deus, com bestialidade. A gente reage, Senhor Deus, com coisas que não manifestam o Teu Filho. A gente reage, Senhor Deus, com murmuração. A gente pode reagir, Senhor Deus, com afronta.
E é por isso que nesta manhã nós clamamos ao Senhor: aviva-nos. Nós queremos reagir no sofrimento com a fé. Nós queremos reagir no sofrimento com a fé. Ainda que ela seja pequena, Deus, como um grão. Nós queremos uma fé fortalecida para reagir ao sofrimento como nosso Salvador Jesus o fez. Sabendo a vontade de Deus. Ó Senhor Deus, vem, se compadece de nós. Ajuda-nos nessa manhã a derramarmos o nosso coração diante do Senhor. Que fardos caiam. Jugos sejam trocados só e tão somente porque nós derramamos o nosso coração como libação, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de escutarmos o som das palmas do maligno, Senhor. E tão somente escutarmos este som, mas mostra-nos, Senhor Deus, atrai-nos para o altar, Senhor, para derramarmos o nosso coração diante do Senhor. É diante de Ti que nós queremos estar, é diante de Ti que nós queremos viver. E se nós temos vivido, Senhor Deus, em meio a barulhos de palmas, Senhor Deus, se nós temos vivido em meio a vulnerabilidades, ó Deus, daquilo que vemos e ouvimos nas ruínas de Jerusalém que estão diante de nós, nós clamamos que o Teu Espírito que em nós habita nos fortaleça, Senhor Deus, e nos mostre o caminho, Senhor, o caminho da cruz, o caminho que é Cristo, o caminho, Senhor Deus, de chegar diante de Cristo e dizer: aqui está um jugo pesado, um jugo exaustivo, um jugo que conduz à morte. Eu preciso ter a situação trocada por um jugo suave e um fardo leve. É diante do Senhor, é o coração derramado. Aviva-nos, Senhor Deus, para que esta igreja cresça, nós todos cresçamos, sejamos treinados, Senhor Deus, a derramar o coração. Que o nosso coração não saia retido. Que o nosso coração não saia do culto, Senhor Deus, não derramado. Que o nosso coração não saia daqui cheio, Senhor. Que o nosso coração saia daqui derramado, vertido, ó Deus, rasgado diante do Senhor. Que não haja em nós a palavra de Oséias 7,14, que o povo clama, mas não com o coração. Nós queremos que este grito brote de dentro. E para isso nós pedimos ao Deus que conhece o nosso coração, que tem as chaves do nosso coração, que sabe quebrantar o nosso coração, faz isso em nós. Quebranta o nosso coração, nós não podemos quebrantar, é obra tua. Põe em nós choro por ti, põe em nós choro pelo pecado, pela dor do pecado e abandono dele. Põe em nós arrependimento, põe em nós, Deus, põe em nós o Teu Filho, Senhor. É o Senhor que vem a nós e nós reagimos a essa ação. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, faça isso na nossa vida. É diante do Senhor que queremos clamar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes da gente distribuir o pão e o vinho, eu quero dizer para os nossos visitantes que a ceia não é da Igreja Batista Fonte Sicai, ela é do corpo de Cristo. Se você é de Jesus, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, se você entende que professa que Jesus é o Senhor da sua vida, seu Salvador, a Bíblia é a sua regra de fé e prática, você faz parte do corpo de Cristo, está ligado ao cabeça, essa ceia é para você. Agora, se não é a tua realidade, não fica em paz, não precisa participar, porque a gente precisa fazer isso discernindo é entendendo o corpo do nosso Senhor. E então a gente vai receber o pão e o vinho, você espera, todo mundo está junto, de posse, né, dos elementos, e nós vamos participar aqui todos juntos. Jesus não está presente nesse pão e nesse vinho, mas Ele está presente no ajuntamento do seu povo. Que você honre e valorize a presença dele aqui.
Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, seu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos ficar em pé e cantar juntos mais uma vez. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperanças sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Nós vamos orar, dedicando este pão e este cálice para esta finalidade, que é a ceia do Senhor. Antes, porém, quero recitar o texto de Paulo para a igreja de Corinto, quando ele diz assim, em 11:23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Hoje a gente derrama o nosso coração em libação, porque ele precisa ser derramado diante de Deus, porque há coisas que precisam ser derramadas. Mas vai chegar um dia que a gente vai estar na glória eterna e a gente vai viver diante dele literalmente. Enquanto esse dia não chega, a gente anda por fé. A gente anda por fé. Nós não vamos ver Jesus aqui, e se ele aparecesse, nós não aguentaríamos. Mas vai ter um dia que nós vamos ter um corpo de glória, nós vamos poder ver o Senhor face a face. E aí a nossa fé vai estar guardada. E a gente não vai precisar mais da esperança, porque a esperança a gente não precisa esperar mais nada, porque o pleno chegou. E diante disso nós estaremos vivendo o que está desde o princípio: o amor. A fé guardada, a esperança cumprida, satisfeita, e a gente inserido no amor de Deus, revelado de uma maneira singular na obra do seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, não perca a esperança, guarde a sua fé, faça ela crescer, que a sua fé te coloque diante de Deus. Enquanto nós não estamos diante dele, derrame seu coração,
derrame seu coração diante de Deus. Não retenha seu coração. Derrame seu coração diante do Senhor. Esse é o recado dele para nós nesta manhã. E nesse momento de gratidão vamos orar. Obrigado, Senhor, por este pão, por este cálice. Obrigado, Senhor Deus, pelo sangue vertido, pela carne que foi entregue lá na cruz para nos salvar. Obrigado porque a gente anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciamos a sua volta também. Nós dedicamos este pão e este cálice para essa finalidade. Não é para o nosso alimento físico. Em primeiro lugar, é para esse memorial vivo e celebrando a presença viva de Jesus aqui no nosso ajuntamento. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Vamos comer e beber. Senhor, nós te rendemos glória, nós te rendemos louvor. Obrigado, Senhor Deus, por esse banquete na tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos diante do Senhor. O Senhor é o anfitrião dessa ceia. Obrigado porque são corações que estão derramados diante do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acredito que todos nós estamos sofrendo, Senhor, porque a nossa vida aqui até chegarmos na eternidade tem choro, morte, como vimos na semana passada. Mas o nosso coração está celebrando diante do Senhor, porque a gente sabe que nem a morte, nem a vida, não há sofrimento nenhum que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Fortalece a nossa fé, Senhor, firma as nossas mãos, firma os nossos passos, Senhor. Dá-nos um coração forte, dá-nos um coração manso e humilde, dá-nos um coração crente, dá-nos um coração derramado no altar. Dá-nos um coração vazio de si, cheio de Jesus. Dá-nos um coração, Senhor Deus, rendido aos teus pés. Dá-nos um coração, Senhor Deus, que se satisfaz em se curvar diante do Senhor. É ali que está a sua alegria. Dá-nos um coração adorador, Senhor. Dá-nos um coração que canta. Dá-nos um coração, Senhor Deus, que proclama a palavra. Dá-nos um coração que se rende à palavra, Senhor. Dá-nos um coração que é governado pela palavra, Deus. Aviva-nos, Senhor. Opera a vida do teu filho em nós, de dentro para fora, Deus. Reforma a nossa vida, Senhor. Nós estamos aqui semana após semana clamando a Ti, buscando a Tua face. Venha a nós, Deus, e nos traz para perto de Ti. Obrigado por essa ceia, pelos irmãos, pela família. Obrigado pela Tua presença no nosso meio. Obrigado pela Tua presença em nós. Obrigado porque o nosso coração pode estar cheio de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Bendito o Teu nome para sempre, Deus. A Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Obrigado, Senhor. Em Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. Não queria que acabasse de novo. Que horror. Passado meio-dia. E eu só vou terminar com um recadinho que amanhã, 7 de março, a gente está tendo toda a segunda reunião de oração online, né? É um culto de oração. E amanhã a gente vai ter a presença do pastor Ricardo Barbosa. É um pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, Distrito Federal. Ele vem periodicamente aqui para São Paulo, no Seminário Servo de Cristo. Muitos dos irmãos da igreja
já fizeram cursos com ele. E ele, agora, coisa boa da tecnologia, né? Ele aceitou o convite de participar de uma reunião nossa de oração amanhã. Agora não vai porque ele vai lá. Não, a gente vai por causa da palavra, por causa de Jesus, porque a gente quer ouvir Deus e quer se derramar diante do Senhor. Ponto. Se fosse ele, qualquer pessoa que estivesse falando ali, a gente vai ouvir. Agora ele vem especificamente falar sobre um tema que foi objeto de estudo, de meditação, né? Não é, o culto de oração não é um culto de estudo, mas meditação ao longo das últimas semanas. Que me ajuda a lembrar o nome do livro dele? Quando a alegria não... Olha, quando a gente lê o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã, e é quando a alegria não vem pela manhã. Então, a gente vai complementar o de hoje com amanhã. É um texto bíblico, que é à luz da Bíblia, mas que também tem uma essência muito pautada na experiência que ele teve com a perda de alguém, um filho, não é isso? A perda de um filho. E como crente ele passou por esse sofrimento. Então é muito bom ver um irmão falando de sofrimento para outro, a gente se identifica, né? Isso já consola o nosso coração, como a gente viu no texto hoje. O poeta dizendo, eu estou me identificando com o sofrimento das pessoas. É isso que ele vem fazer e também compartilhar a palavra. Então, se você puder, vai ser um prazer. Tem limite no Zoom? Não, geralmente alguns pacotes do Zoom tem um limite de pessoas. Então não vamos sair anunciando, não. Vamos priorizar os primeiros da casa, porque acho que pelo menos o marco de 100 pessoas deve ter. Não tenho certeza. Já imaginou, a gente sai convidando, vem de 150, a gente não tem como hospedar lá. Então, não tem limite? Então pode divulgar. Se é o caso, né? Tá bom, gente? Vamos ter esse momento para a gente ver a nossa fé crescer e o Senhor falar o nosso coração, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos aqui. E obrigado porque é com corações rendidos diante do Senhor que nós voltamos para as nossas atividades. Mas faz toda a diferença, Senhor, sair daqui com o coração derramado. Faz toda a diferença olhar o sofrimento diante de Deus. Que o Senhor nos guarde, Deus, onde nós andarmos, nos dê livramento, que o Senhor abençoe a nossa semana. Nós queremos fazer todas as coisas em atitude cultica, em serviço de adoração ao Senhor. Dá-nos força, Senhor, dá-nos ânimo, dá-nos fidelidade, dá-nos, Senhor Deus, graça para suportarmos o que o Senhor quer que enfrentemos. E que não falte sobre nós a Tua bênção, Deus. Que o Senhor abençoe as famílias, nossa reunião de almoço agora. Que, ó Deus, tudo aquilo que fizermos em palavras e em obras, nós façamos dependendo do Senhor e para a glória do Teu Filho, Jesus. É no nome dele que oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, até domingo que vem.